Fala galera, chegamos então ao primeiro episódio de Daryl Dixon, terceira temporada, galera. Lembrando já uma coisa muito importante, tá? Teremos sim o retorno das lives hoje, 8 horas da noite. Estarei aqui junto com todos vocês pra gente, durante a live, ir discutindo, abrindo elementos que aconteceram, o que pode acontecer daqui pra frente também. Esse primeiro episódio aqui, galera, ele trouxe um sentimento muito bom pra mim, quanto fã de The Walking Dead, tá? Porque ele conseguiu, dentro daqueles 55 minutos quase que ele teve de duração, ele dá um pouquinho menos com a abertura, com o encerramento ali, cara, dá 54, entendeu? 55 minutos. E simplesmente ele me trouxe um sentimento assim, muito bom porque ele tem tempo para desenvolver o que ele quer apresentar. E isso é um ponto já muito importante, tá? Que eu vi de um youtuber norte-americano que cobre também, né, o nosso universo de Walking Dead, que ele tem, cara, um canal muito bom que é o Move Idol, e ele comentando sobre o quão bem fez para Dead City, independente, cara, de gosto pessoal, de pontos positivos e negativos que obviamente teve a segunda temporada, tá? Mas o quanto bem foi ter 8 episódios ao invés de 6. E o quão bem também aqui para Daryl Dixon vai ser ter 7 episódios ao contrário do 6 e na quarta temporada ter 8 episódios ao contrário do 6 para que a gente encerre essa história, que tudo que acontecer nessa terceira temporada aqui vai ter sequência, pelo que está falado também ali pelos críticos americanos, né, que eu já fiz o vídeo aqui com as críticas completas da temporada já, que vou lembrar também aqui algumas coisas hoje durante a live, tá? Vai ser uma história fechada, essa terceira e quarta temporada aqui. Só que o quão bem é tu ter mais tempo para contar a história que tu quer contar, porque a gente tá falando de Daryl Dixon. Daryl Dixon demonstrou muito na sua segunda temporada uma confusão, simplesmente, que foi colocar a Carol junto do Daryl, porque tu teve que correr, simplesmente se livrar de toda a trama que estava tão bem colocada na primeira temporada da França, porque tu tinha que encaixar a Carol naquele assunto todo junto com o Daryl e ao mesmo tempo preparar o que começou agora com o querido soft reboot, como eu venho chamando desde lá da primeira imagem que teve acontecendo ali, né, já pra gente no teaser sobre essa terceira temporada aqui de Daryl. Então esse é o primeiro ponto, galera. Vai ser muito bom a gente ter mais, pelo menos 50 minutos de história, porque dá mais tempo também para desenvolver a história que eles querem contar. E pela história que eles querem contar para mim, me trouxe esse sentimento muito bom também. Porque a primeira conversa que tem do Daryl com a Carol sobre alguns elementos da vida e trazendo coisas implícitas ali que são da primeira sequência que teve de Daryl na primeira temporada, tá? Sobre o ser feliz. E aqui a gente traduz esse ser feliz, também merecer ser feliz, que a Jurt vinha, né, colocando pro Daryl lá como aquela lembrança toda para ele, e que depois o Lohan também coloca pro Daryl, né? Agora sobre o viver, sobre se isso realmente que eles estão fazendo e durante todo esse tempo desde que o mundo se transformou, é realmente viver. E aquela conversa ali, ela vem tendo um simbolismo muito grande durante o episódio por completo. Até a brincadeira da Carol com a latinha do cachorro quente ali simboliza muito isso, significa, né, o não desistir para eles conseguirem sim comer o seu cachorro quente novamente em casa, então novamente com seus amigos, com as pessoas que eles amam e indo muito além, que é realmente ter a oportunidade de viver de verdade, porque isso que eles estão fazendo não é viver de verdade. Então, o Daryl nessa temporada, a gente já tem, né, uma linha ali colocada sobre algo que vai ter daqui para frente, que são os tais flashbacks da sua infância e principalmente a sua relação com o seu pai. A gente teve nas duas primeiras temporadas ali algo já referente ao seu avô, mas agora a gente vai ter algo muito importante que é referente ao seu pai, que encaixa muito com o que Norman Reedus e principalmente Melissa McBride falaram ainda na segunda temporada sobre pontos chaves de dramas dos personagens que não puderam ter oportunidade realmente de serem mostrados e desenvolvidos em The Walking Dead ainda, quando esses fatos aconteceram, por causa que a trama, né, tinha que avançar, por causa do que tinha que acontecer com a trama toda e por causa também da quantidade de personagens que tinham ali para serem, né, desenvolvidos e tocar a história para frente. E que agora, com os spin-offs, tem essa oportunidade. Por isso que a gente teve toda a trama também tão forte da Sofia com a Carol na segunda temporada, e a gente vai ter um passo além agora para Carol. Além de tudo, chegar numa possibilidade dela se abrir novamente para sentir algo por alguém. E por Daryl, vai ser confrontar os seus passados que ainda não tinham sido confrontados.
E não adianta, galera. Pô, eu tô muito querendo ver como que eles vão mostrar isso antes de pegar e fazer qualquer tipo de crítica, cara, de antemão, do tipo assim, mas isso já tá explicado em The Walking Dead, em alguma coisa com o Murray, alguma coisa que o Daryl já demonstrou, então não precisava. Cara, não adianta. Os desenvolvimentos de personagens, eles têm que avançar sempre, ou seja, eles têm que mostrar pontos que daqui a pouco não foram tão bem colocados, mas, obviamente, esses pontos eles têm que ter importância para a história que tu tá contando hoje. E hoje importa muito, tanto que aquela primeira conversa deles ainda na ponte, antes de chegarem ali em Londres, é tão importante com esse significado todo do se isso que estamos fazendo realmente é viver. Se não merecemos mais. Se o Daryl virar pra Carrie e perguntar, tu não te questiona isso? E ela, uhum. Então é importante também que esse drama todo pessoal ele vá novamente refletindo o que está acontecendo com os personagens hoje. Tem uma fala do Daryl ali, obviamente que vai ter o vídeo aqui também, galera, com a promo do que vem pela frente, né, que não é do segundo episódio. Logo depois do primeiro episódio, a gente já está acostumado, tem aquele preview ali do que vem pela frente, né. Tem uma fala do Daryl lá que é muito interessante também, que conversa com isso. Que ele fala provavelmente ali pra Carol, né, sobre a gente sempre luta a luta dos outros, tá na hora da gente pensar na gente, na hora da gente pensar nas nossas próprias lutas, né. E isso também conversa, cara, sobre esses questionamentos todos que vão ter daqui pra frente. Passado esse primeiro momento, galera, pô, a questão de escala, o quanto que Daryl dá um banho e continua dando um banho agora em Dead City. O quanto que eles conseguem, não só a questão toda de Londres, cara, que tá magnífica, mas o quanto que essa escala toda conversa com uma fotografia em transformação, muito bem colocado, que a partir do momento que né, o veleiro deles lá sai do Tamisa e entra em alto mar, já muda toda a paleta. E a partir dali a paleta já tem né, uma saturação mais quente também, que é muito bem colocada, porque que a gente vai viver na Espanha, entrando toda a cultura da Espanha que a gente vai ter a partir de agora, também colocado ali, a abertura já traduz isso também, né? Gostei muito da abertura também. Mas a escala, cara, tá muito bem feita. E, ao mesmo tempo, tá muito bem filmado esse episódio aqui. Eu adorei esse episódio, cara, tecnicamente, porque ele consegue realmente mostrar todos esses contrastes com o que existe de morte colocado ali em Londres. Né? A gente, obviamente, tem ali aquela tradução né, do Julian ser o último vivo ali ainda em Londres, mas o quanto que aquela fotografia toda traduz né, esse simbolismo todo da morte ali, que tudo ali dentro não existe mais. E o quanto que isso vai ganhando vida também com essa questão da paleta mudando, e daí entra a tempestade traduz novamente essa questão de morte para depois colocá-los ele ali, né, com talvez até essa brincadeira todo soft reboot, pô, ressurgindo Daryl e Carol lá né, na praia ali na Espanha já. E o Julian, a história dele, cara, é uma história muito massa, porque ele aprendeu a sobreviver. E pelo que ele vai falando até, né, sobre suas experiências ali de crescer um marinheiro e não ter conseguido ser e tudo mais, ele não era a pessoa, digamos assim, que sobreviveria se antes de acontecer qualquer coisa, né, as pessoas indicassem, não, cara, esse cara tem uma grande chance de sobreviver. Só que ele é o cara que perseverou e muito, e ele é o cara que conseguiu também escapar dessas brigas todas que aconteceram ali, a partir do momento que a ilha é fechada. Eu gostei muito da explicação. Cara, a ilha é fechada, dá uma lembrança de Extermínio, né? A ilha é fechada, dentro daquele momento ali começam as rivalidades, todas as tribos ali são colocadas como as comunidades, todas que a gente aprendeu né, a ver e conhecer em The Walking Dead, e todos os spin-offs, o universo The Walking Dead por completo, e a partir dali né, vão se matando. E ele acaba sobrevivendo porque ele acaba escapando também dessa situação toda, e as pessoas não tinham mais como sair de algo que estava fechado. Ou seja, é a morte definitiva de todos ali. Então, eu gostei muito, cara, que o personagem ele vai se apresentando como alguém que a gente pode brincar com a situação. Vamos, ele estava bem, ele iria continuar sobrevivendo daquela maneira ali. Ele já tinha achado o seu jeito de como sobreviver, sim. Aí chega Daryl e Carol e simplesmente o levam pro caminho da morte, né? O convence dali. Só que acho que aquela fala que ele dá pro Daryl antes da tempestade chegar sobre eu prefiro ter amado alguém e prefiro ter perdido né, alguém do que nunca ter amado ninguém. E isso pega e a gente bota em paralelo com, cara, ele preferiu também, né? Isso veio muito dele ali,
né? A maneira da Carol e do Daryl tentar convencer ele, o Daryl vai um pouco a mais e a Carol olha pra ele assim, não, calma, calma, vamos tentar pro outro lado. O Julian, né? Daquele momento que eles estão bebendo ali depois da janta, de tentar conseguir com que esse cara, sim, tenha essa vontade de pegar lá o seu veleiro e partir, né? Para que eles consigam chegar à América. E vem muito da vontade do Julian. O Julian ele preferiu realmente ter tentado do que ter permanecido lá. Ou seja, é algo que vem do personagem também. E obviamente que a sua morte, consequência ali, era algo que já dava para prever até. Porque o que estava colocado daqui para frente também, tanto nos teasers, depois nos trailers, né, sobre a apresentação de personagens também, ele sempre teve um destaque bem pequeno, assim, teve um destaque, só que não por uma sequência toda, como uma grande descrição de personagens e tudo mais, assim. Então isso já indicava que ele não estaria no que vai acontecer, né, agora na comunidade toda da Espanha, que a gente vai aprender a partir do próximo episódio. E isso já dava para indicar. E é uma história que se traduz como esse novo mundo, essa nova tentativa toda, né? Alguém que conseguiu sobreviver da maneira como ele encontrou a melhor força, esteve ali e consegue pelo menos dar um fio de esperança para Carol e para Daryl de tentar voltar para casa, continuar seu caminho de voltar para casa, porque o que eles encontram ali em Londres não tem, né, esperança nenhuma, tem absolutamente nada ali. E, obviamente, cara, o fato do veleiro ali não suportar cruzar todo, cara, o oceano, pô, é uma coisa que ainda bem que, né, eles não abraçaram uma forçação, tá? Porque a Ginny pegar lá o nosso querido Cooler, atravessar o Rio Hudson, cara, em Dead City, tá? Não existe, claro, cara. O avião do Ash cruzar todo o oceano, cara, para chegar lá na França, ele parou para abastecer, cara, cruzar todo o oceano, cara, até o Velho Mundo, para chegar lá e também não, cara, sabe? Tem coisas assim que tu precisa abraçar muito também para que o roteiro funcione. E ainda bem que nesse primeiro episódio é outra coisa que me traduz também, assim, esse sentimento lá da velha The Walking Dead, cara, de não abraçar esse momento todo de uma forçação, assim, que aquele veleiro ele não tinha condição nenhuma, cara, independente da questão do Julian ser um bom ou não, cara, marinheiro para conseguir, não sei o quê, independente, cara, independente de Carrie e Daryl terem uma experiência ou não, cara, para conseguirem ajudar, independente, sabe, aquele veleiro ele não tinha condição de ir além, então tudo o que acontece junto com a tempestade, cara, e a tempestade está muito bem feita, sabe, eu me lembrei até de um momento lá da Ellie em The Last of Us, cara, naquele penúltimo episódio da segunda temporada ali, quanto melhor está representado aqui em The Walking Dead esse momento, né, do que esteve em The Last of Us, assim. Mas isso fala mais de The Last of Us do que desse momento de Daryl Dixon, assim, porque lá o orçamento até é maior e os problemas de roteiro lembram muito, né, a questão de problemas de roteiro da segunda temporada de Daryl. Então, sabe, é tudo diferente aqui do que a gente tá vendo, cara, e a equipe criativa é a mesma, entendeu? Então, isso também traz muito da questão do problema que foi a segunda temporada, da maneira que foi para conseguir colocar a Carol naquela história. Traduz muito, cara. Então, o que vem depois deles chegarem ali, a relação de Norman Reedus, Melissa McBride fazendo esses personagens, cara, não adianta, me ganha, me traz sorriso, cara, me traz angústia, me traz sofrimento, porque, sabe, me traz alegria de ver esses dois ali. Eles sabem como fazer essa relação entre os dois funcionar. Não só funcionar, cara, mas ganhar vida muito pelo que vem pela frente, cara. E faz realmente trazer um grande sentido da gente estar vendo aqui esses dois personagens juntos depois de tanto tempo. Tanto que eu, cara, teve tanto problema na segunda temporada, sabe? Tantas coisas ali que tem uma forçação de barra, tudo apressado, mal desenvolvido, mal feito, encerraram com 20 minutos a última temporada ali, os outros 40 foi simplesmente algo para tentar aproximar aqui o que fosse começar esse soft reboot. Quer saber? Tá funcionando, cara, essa terceira temporada, entendeu? E em 55 minutos aqui ele simplesmente foi melhor que toda a segunda temporada. Para mim, 55 minutos da terceira já é melhor do que todas as 6 horas que teve ali da segunda temporada. Por todos esses aspectos. E começa a nos colocar também que esse lugar, ele é sim algo diferente já visto, não só por eles,
Só que como a gente tá acompanhando os personagens, a gente vai tendo também, assim, pelo menos pra mim, espectador, tá? Essa sensação de coisas novas vão acontecer aqui. Ah, já foi falado, por exemplo, nas críticas lá que os zumbis eles não vão ter tanta importância assim, não sei o quê, dananana. Mas, cara, pô, olha como que eles usam os zumbis em Londres, cara, sabe? O pouco a pouco e como que também a habilidade toda de usar o barulho para tirar os zumbis e depois já tendo como que essa comunidade consegue realmente se fortificar contra os zumbis, e isso a gente vai ver muito melhor a partir de agora, do segundo episódio. Cara, as coisas estão encaixando, entendeu? É tanto tempo desse apocalipse, a gente está vendo já uma outra comunidade lidando com isso, com esse problema que aconteceu todo e transformou as coisas que eram, que não eram mais, para agora, o que vai ser. Então, sabe, é massa tu ver isso. Só que é massa ver dentro de uma estrutura de roteiro que parece não só bem pensada, mas parece realmente algo que, ok, gostei da apresentação, o que vem pela frente agora? Tá, quero ver o que vem pela frente realmente com uma animação como eu tava lá atrás, quando começou Daryl Dixon. O começo dele, da primeira temporada ali. E junto com a Carol agora realmente sendo, né, uma personagem fluente dentro da história, não uma personagem jogada dentro da história, também fazendo um sentido muito melhor para também ver o que vem pela frente ali. Então, a questão de relacionamento entre os dois, cara, é assim, ó, algo que é muito foda e o quão bem faz pro episódio deixar talvez aqueles 20 minutos restantes ali que tem depois que eles enfrentam a tempestade, chegam naquela praia, tem, né, já o Julian transformado, o quanto bem faz pro episódio e o quão bem faz para a série também mostrar a sua cara, ter a força dos seus dois protagonistas. Tu tendo Norman Reedus, tendo Melissa McBride juntos e deixando, né, fluir realmente o que vai ser o coração dessa série daqui pra frente. E isso é um ponto, cara, que lá na segunda temporada de Dead City, que a gente viu nesse primeiro semestre, pô, cara, o quanto que é problemático também aquela escolha, o quanto que vai ser bom pra Dead City na terceira temporada, tu ter, cara, Lauren Coe e Jeff D. Morgan juntos ali. Porque é o coração pulsante da série, entendeu? Tu não pode afastar esse coração pulsante. O quanto que o cliffhanger que tem aqui de algo aconteceu com a Carol, mas, né, obviamente ela já tá recebendo uma ajuda ali, não é algo que ela tá sendo raptada, pelo que dá para entender, porque eles já vão chegar na comunidade daqui para frente. É algo que também funciona porque não é algo que está sendo forçado. Tu já vê aquele perigo, né, chegando próximo dos dois ali. Então, para mim, cara, é uma abertura de temporada muito positiva. Muito positiva. E eu queria muito ter essa sensação que eu tô tendo agora, cara, gravando esse vídeo aqui, realmente de estar com algo positivo para acontecer. Porque não é só questão do hype, não é só questão, cara, pô, vou elogiar quando tem que elogiar, vou criticar quando tem que criticar e tudo mais. Mas é algo que, pô, eu quanto fã, cara, de The Walking Dead, vendo esses dois fazendo os personagens que eles estão há tanto tempo fazendo, vão completar 15 anos fazendo esses personagens já. Né? Há 15 anos que a gente acompanha esses personagens, cara. 15 anos que a gente acompanha esses dois atores que mandam muito bem fazendo esses personagens, cara, né? Estando aqui ainda contando história. Pô, quero ver muito, cara, essa história que eles vão contar a partir de agora. Quero muito ver. Muito ver. Porque agora realmente começou a história de Daryl e Carol dentro dessa spin-off. Agora realmente começou. Agora. Então, que esse reboot seja realmente algo que nos traga, né, novamente, assim, elementos muito bons para o que vem pela frente. Com esses dramas pessoais colocados, com esses novos perigos, porque sempre tem que ter esses novos perigos acontecendo, e principalmente também, sem nunca perder o sentido do que é voltar para casa, tá? O Ash e o Lohan são mencionados ali, e acho que além disso, nessa temporada a gente não vai ter, porque já está falado pelos críticos americanos lá. Eu vou falar mais sobre isso também na live junto com vocês, eu vou abrir uma crítica lá que tem algumas coisas ali que são algumas coisas que eu não concordo mesmo, mas eu vou abrir ela mesmo para poder falar, né, de novo, no não concordar com o que tá falado pelo crítico lá. Mas também vou trazer da Sarah Moran do Screw Rant, que é uma crítica que eu gostei muito, cara, da argumentação toda dela ali. Então, galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre essa estreia de Daryl Dixon. Lembrando que é live, domingo, 7 de setembro, 8 horas da noite. Aqui estarei junto com todos vocês. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal.
Take 04, viva o sonho aqui.